Oi pessoal, mais uma aula de física, aqui nossa aula de número 29. Nessa aula nós vamos falar sobre o efeito fotoelétrico e sobre o fóton. É importante que você já tenha assistido a aula anterior, porque nessa aula eu tratei sobre a quantização da energia. Nós vimos a ideia de Max Planck sobre a radiação do corpo negro. E essas ideias de Max Planck são usadas por Albert Einstein na hora de descrever o efeito fotoelétrico. Para começar a falar sobre o efeito fotoelétrico, primeiro nós vamos ver algumas ideias aqui ligadas aos fótons. Então, os pacotes de energia eletromagnética quanta, que é o plural de quanto, do tipo luminosa são denominados fótons. Os fótons são partículas pequenas que não possuem massa nem carga e contêm pacotes de energia luminosa. Einstein, ao ampliar a teoria de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, deu origem a uma nova abordagem para interpretar o comportamento da luz. Assim, postulou-se que, em vez de ela se comportar como uma onda, ou seja, como um fenômeno contínuo, seria um feixe de partículas energéticas individuais, os fótons. Então, Einstein afirmou que a energia, ao invés de ser algo contínuo, ele era discreto. Então, a luz emitia pacotes de energia, uma sequência de pacotes de energia. E essa quantidade de energia desses pacotes, chamada de fótons, pode ser calculada através das ideias de Max Planck, onde ele formulou que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência da luz. Dessa forma, não seriam todas as transições de energia que poderiam ocorrer, ou seja, a energia seria uma variável discreta. Então, ele só poderia ser múltiplos inteiros de uma quantidade de energia. Só pode ser múltiplos inteiros de H vezes F. Bom, o efeito fotoelétrico. Ele é um efeito elétrico produzido pela luz. Um material, em geral metálico, pode ser eletrizado pela incidência da luz sobre ele. Ele foi descoberto por acaso quando Hertz, em 1887, investigava a natureza eletromagnética da luz. Apesar dele ter sido descoberto em 1887, a explicação teórica para esse efeito fotoelétrico só aconteceu alguns anos depois com os trabalhos de Albert Einstein. Então, vários físicos, vários cientistas tentaram dar uma explicação teórica, mas isso só aconteceu em 1905, através dos trabalhos de Albert Einstein. Ele contribuiu, esse trabalho descrevendo o efeito fotoelétrico, ele contribuiu para a formulação da física quântica. Ele ajudou a criar a base dessa área da física que compõe a física moderna. Aqui eu trago uma imagem que ilustra o que ocorre no efeito fotoelétrico. Então, eu tenho aqui o quanta de luz, a energia emitida pela luz, que é o fóton, atingindo a placa de um metal. Esse fóton energiza o elétron e o elétron é arrancado da placa. Então, aqui teria um esquema de como ocorre esse efeito fotoelétrico. A explicação teórica do efeito fotoelétrico dada por Einstein, que rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, usava a ideia de Planck. Então, Einstein imaginou que a luz fosse realmente composta de pacotes quânticos de energia, os fótons, cujo valor era definido pela equação de Planck. Então, E igual a H vezes F. Essa seria a energia do fóton, a constante de Planck vezes a frequência da luz. Para a gente entender como é que ocorre o efeito fotoelétrico, a gente precisa conhecer um conceito chamado de função trabalho. Aqui eu já mostro que a função trabalho é representada pela letra φ. Alguns autores também gostam de usar a letra W, do inglês é work, trabalho. A função trabalho representa o valor mínimo de energia necessária para arrancar elétrons de um material por meio do efeito fotoelétrico. Então, o fóton, quando atinge a superfície metálica, ele precisa ter uma energia que seja, no mínimo, o valor da função trabalho. Se ele tiver essa energia, ele consegue carregar o elétron e arrancar ele da superfície do metal. Caso a energia do fóton seja inferior ao valor da função trabalho, o efeito fotoelétrico não vai acontecer, certo? No efeito fotoelétrico, a energia cinética adquirida por um elétron é igual à diferença entre a energia recebida do fóton e a função trabalho do material onde são arrancados os elétrons. Então, quando os elétrons são arrancados,
eles saem com uma certa velocidade. Quem tem velocidade apresenta energia cinética. E essa energia cinética vai ser justamente a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho. Essa ideia ela pode ser organizada de acordo com uma equação. Essa equação ficou conhecida como a equação de Einstein. Ela diz que a energia cinética do elétron que é arrancado da placa metálica é igual a HF menos φ, onde o HF é a própria energia do fóton e o φ é a sua função trabalho. Aqui eu trago uma tabela com a função trabalho de algumas substâncias e o valor dessa função trabalho está na unidade electrovolts. Então, chamar atenção aqui para o alumínio, que tem uma função trabalho de 4,08 electrovolts. Também chamar atenção aqui para a platina, que tem uma função trabalho de 6,35 electrovolts. Seria a maior função trabalho presente nesta tabela. Uma coisa que é importante a gente saber é que 1 electrovolt equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, essa relação entre electrovolts e joule é usada quando a gente precisa transformar uma unidade na outra. Então, essa transformação ela pode ser necessária para a gente poder atender o sistema internacional, já que a unidade de energia no sistema internacional é o joules, certo? Mas, geralmente, em estudos de efeito fotoelétrico, nós usamos a unidade electrovolt. Uma observação é que é possível determinar essa função trabalho através de medidas experimentais. Então, hoje a gente já tem valores tabelados para praticamente todas as substâncias conhecidas, e isso foi feito através de medidas experimentais. Bom, aqui eu trago um exemplo para mostrar como é que funciona essas ideias que nós vimos antes e como é que funciona também as equações. Então, um exemplo diz o seguinte: determine se a luz ultravioleta é capaz de arrancar elétrons através do efeito fotoelétrico de uma superfície de alumínio. Caso seja capaz, indique o máximo de energia de movimento com que um elétron pode escapar do alumínio. E aqui ele deu duas informações. Disse a função trabalho do alumínio igual a 4,08 electrovolts, como eu tinha mostrado esse valor na tabela, e o comprimento de onda da luz ultravioleta, que é igual a 200 nanômetros, 200 nanômetros. Então, para responder aqui, eu vou precisar estar calculando aí primeiro a energia do fóton dessa luz ultravioleta, para a gente saber se ela é capaz de arrancar os elétrons ou não e comparar com a função trabalho. Para calcular essa energia do fóton, eu preciso multiplicar a constante de Planck pela frequência. A questão não deu a frequência. Então, eu vou buscar essa frequência usando a equação de velocidade ondulatória, que diz que a velocidade é igual a lambda vezes f. Nesse caso aqui, eu coloquei c, porque é a velocidade da luz, já que a gente está tratando de luz ultravioleta. Então, substituindo os valores aqui na equação da ondulatória, eu tenho a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 elevado a 8, igual ao comprimento de onda, que é 200 nanômetros, nanômetros. Então, aqui no lugar do nano, eu coloquei 10 elevado a menos 9, que é o valor do nzinho aqui, do nano, vezes f. Passei o 200 vezes 10 elevado a menos 9 para o lado, do outro lado da igualdade, então ele foi dividindo, ficou que a frequência é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 200 vezes 10 elevado a menos 9. Fiz um ajuste ali nas potências do 200, andei duas casas decimais para a esquerda, retirei isso do expoente, então ficou 10 elevado a menos 7. Dividi 3 por 2, que deu 1,5, e conservei aqui a base das potências e subtraí os expoentes. Então, 8 menos 7 deu 15. Então, eu descobri aqui que a frequência da luz ultravioleta é 1,5 vezes 10 elevado a 15 Hz. Agora que eu tenho a frequência, eu posso calcular a energia dos fótons dessa luz ultravioleta. Então, é igual a constante de Planck, aqui, 6,3 vezes 10 elevado a menos 34, vezes a frequência, 1,5 vezes 10 elevado a 15. Essa constante de Planck ela foi abordada na aula anterior, certo? Lá eu mostrei os valores possíveis para ela.
Multiplicando, eu tenho que a energia do fóton da luz ultravioleta é aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Como a função trabalho foi dada em eletrovolts, eu vou precisar fazer uma transformação. Então, vou dividir esse valor por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Encontro aqui a energia do fóton da luz ultravioleta é aproximadamente 5,9 eletrovolts. A primeira coisa que a questão quer é saber se essa luz ultravioleta é capaz de arrancar elétrons da superfície do alumínio. E a resposta é sim. Nós podemos observar que a energia do fóton da luz ultravioleta é maior que a função trabalho, que é 4,08. Então, isso vai acontecer, o efeito fotoelétrico vai acontecer. E a segunda coisa que a questão quer é o seguinte: caso seja capaz, né, e eu já disse que sim, indique o máximo de energia de movimento com que um elétron pode escapar do alumínio. Então vamos lá. A energia cinética ela é a função, é a energia do fóton menos a função trabalho. Está aqui a equação de Einstein. Substituindo os valores, eu tenho aqui para o HF, que já foi calculado, 5,9. E para a função trabalho, que foi dado na questão, 4,08. Então, fazendo a subtração, eu tenho que a energia cinética aí máxima, a energia máxima de movimento desse elétron, vai ser 1,82 elétron-volts, certo? Que é o que sobra. Se eu passar isso aí para joules, eu posso multiplicar 1,82 por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e eu encontro aí que essa energia cinética é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então está aqui uma questão que ilustra aí o efeito fotoelétrico e trabalha com as equações possíveis para esse assunto. Bom, eu tenho aqui também um esquema com efeito fotoelétrico, agora já indicando a função trabalho e a energia do fóton que já foram abordados. Então, tenho aqui o fóton indo em direção à superfície metálica, está aqui HF, que é a energia dele, ele atinge a superfície metálica e se esse HF é maior que a energia de ligação do elétron com o metal, o elétron será liberado. Ou seja, se o HF for maior que o φ, né? Se a energia do fóton for maior que a função trabalho. Tem aqui, o elétron absorve energia de um fóton HF. Então, o elétron é arrancado da superfície de um metal pelo efeito fotoelétrico. E como eu já disse, quando ele é arrancado, ele adquire certa velocidade. Por conta disso, ele tem energia cinética. E o valor dessa energia cinética é obtido pela equação de Einstein, né? É o HF menos o φ. Aplicações do efeito fotoelétrico. Então, nós temos aí a principal aplicação do momento é as células fotoelétricas, também conhecidas como células fotovoltaicas. Então, são dispositivos que transformam energia luminosa, seja ela proveniente do Sol ou de qualquer outra fonte, em energia elétrica por meio do efeito fotoelétrico. Elas são placas feitas de um material sensível de luz, geralmente silício. Então, recentemente a gente tem o consumo dessas placas aumentado pelo incentivo que nosso país está dando para que pequenos comerciantes e consumidores residenciais adquiram essas placas. Também tem uma aplicação aqui que é o sensor de portas. Então, nas portas automáticas há um sensor acoplado feito de material que sofre o efeito fotoelétrico, assim como a intensidade da luz em si incidente varia, o que pode acontecer quando uma pessoa passa pelo feixe de luz, a corrente elétrica gerada se altera, o que faz as portas se abrirem. Então tem essa outra aplicação. Ele leva em consideração que a pessoa vai refletir um pouco da luz e atingir o material que sofre o efeito fotoelétrico. Mais uma aplicação, as fotocélulas, né? Elas detectam a redução da incidência da luz quando o sol se põe, acendendo as lâmpadas. Então você pode ver fotocélulas nos postes para fazer o controle de estar ligando ou desligando a luz do poste, né, de iluminação urbana. Ele faz esse controle com a presença ou não da luz do sol. Então, ao amanhecer, detectam os primeiros raios de sol, desligando as lâmpadas. Então, aqui algumas aplicações
tecnológicas do efeito fotoelétrico. Bom, pessoal, eu também trouxe alguns exemplos baseados em questões do nosso livro. Então, esse primeiro exemplo aí é a questão de número 13 da página 25 do capítulo 35. Essa questão diz o seguinte: quando um feixe de luz de comprimento de 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros, né? Aí ele já dá a energia do fóton desse feixe de luz, que é 3 eletronvolts. Quando esse feixe de luz incide sobre uma superfície de metal, os fotoelétrons mais energéticos têm energia cinética igual a 2 eletronvolts. Suponha que o comprimento de onda dos fótons incidentes seja reduzido à metade. Qual será a energia cinética máxima dos fotoelétrons em eletronvolts? Certo? Então ele deu uma situação, está dizendo que o comprimento de onda dos fótons incidentes vai ser reduzido pela metade e ele quer saber agora qual será a energia cinética máxima desses fotoelétrons. Então, para estar respondendo, eu vou estar usando a equação de Einstein. Por quê? Tem um valor aí que eu não conheço, que é a função trabalho. Então, eu substituí a energia cinética inicial que ele deu, foi 2 eletronvolts, substituí o valor da energia do fóton, que foi 3 eletronvolts, e vou estar determinando aqui a função trabalho, que é igual a 1 eletronvolt. Certo? Agora eu vou analisar o que aconteceu. Essa frequência do feixe de luz ela vai aumentar, porque ele falou que o comprimento de onda ele foi reduzido pela metade. Então eu trouxe aqui a equação da ondulatória, mostrando que a frequência é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, se esse comprimento de onda aqui for reduzido pela metade, né, a gente vai ter aqui uma redução por 2, a gente percebe que a frequência vai ser multiplicada por 2. Né? Elas são inversamente proporcionais. Ao você reduzir o comprimento de onda por 2, você vai ter a frequência dobrada. Certo? Quando eu jogar essa informação na equação para o cálculo de energia do fóton, eu vou perceber que a energia desse fóton vai ser dobrada. Então, se ela vai ser dobrada, a nova energia, que eu chamei de E', ela vai ser 6 eletronvolts. Inicialmente ela era 3, agora ela passou a ser 6. Aí eu posso pegar esse novo valor e jogar na equação de Einstein para descobrir a nova energia cinética. Então, o HF aqui ficou 6. A função trabalho não muda, a gente já tinha determinado que era 5. E aí essa nova energia cinética máxima dos fotoelétrons deu 5 eletronvolts. Certo? Respondendo aí uma questãozinha do nosso livro. Eu trouxe mais uma, que é a questão seguinte, a questão do número 14, da mesma página, do mesmo capítulo. Ela diz: considere que fótons com energia de 3 eletronvolts incidem em um determinado material cuja energia mínima necessária para arrancar um elétron é de 1,8 eletronvolts. Nessa situação, determine a energia dos elétrons arrancados do material. Então, para estar respondendo, eu preciso aí estar encontrando o valor da energia cinética. Esse valor da energia cinética eu posso descobrir através da equação de Einstein. O valor da energia do fóton, que é o HF, a questão deu, que vale 3 eletronvolts. E o valor da função trabalho, a questão também deu, que é 1,8 eletronvolts. Substituindo esses valores na equação de Einstein, eu tenho que a energia cinética é igual a 3 menos 1,8. Então, a energia cinética deu 1,2 eletronvolts. Então, como ele tinha pedido aqui, nessa situação, determine a energia dos elétrons arrancados do material. Então, essa energia deles é a própria energia cinética, que vale 1,2 eletronvolts. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula. Eu estou deixando aqui uma atividade do nosso livro, do módulo 12, capítulo 35, as páginas 24 e 25. É importante que vocês tentem fazer para estar aprofundando a matéria. Eu fico por aqui. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.